Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre humanas, um projeto da UERN TV em parceria com a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da UERN. No Sobre Humanas você vai ficar sabendo um pouco do que é pesquisado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas aqui da universidade, né? E hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. Você já parou para reparar nos comerciais voltados para o público infantil? Já parou para pensar no que é que aquelas imagens causam no imaginário das crianças? Não? Então nós vamos conversar hoje com a publicitária, professora e mestra em Ciências Sociais e Humanas, Soberana Paiva. Fez uma pesquisa bem interessante falando sobre isso. Olá, Soberana, tudo bem? Bom, obrigada pelo convite, aceito pela nossa UERN TV. A pesquisa, na verdade, ela me encontrou. Na verdade, esse tema ele vem me perseguindo desde a graduação que eu fiz aqui no curso de Comunicação Social. Então, eu sempre me encantei pela publicidade infantil e fui muito persuadida também por essa publicidade na minha infância. Eu assistia muito TV e não é à toa que o tema acabou me encontrando e a gente está trabalhando nesse tema até hoje. A publicidade infantil no Brasil ela ainda está sendo estudada aos poucos. Não existem muitos estudiosos que se dediquem a essa área especificamente. Então, esse trabalho foi mais um desafio que a gente assumiu, eu junto com a professora Carla, que orientou o trabalho. Isso. A gente foi um desafio, porque não tinha muito trabalho escrito, produzido no Brasil, na nossa língua. Então, a gente teve que se dedicar a estudar trabalhos estrangeiros, de língua estrangeira, principalmente a americana, né? Os Estados Unidos têm muito trabalho produzido sobre isso, mas no Brasil é um tema que ainda está começando a ser discutido. A gente não tem nenhuma lei específica que regulamente a publicidade infantil no Brasil, ao contrário de outros países pelo mundo. O que é que vocês foram identificando durante essa pesquisa com relação à agressividade dessas campanhas publicitárias voltadas para as crianças? Bom, na verdade foi uma surpresa para a gente, porque assim, o primeiro avanço da pesquisa foi identificar, na verdade o objeto da pesquisa foi a gente identificar como os publicitários trabalham o imaginário da criança nas propagandas. Quando a gente identificou essa parte, a gente passou a se assustar um pouco. Por quê? Porque quando você fala com o imaginário, você está falando diretamente com o psicológico da criança. Sim. Então você está atingindo áreas que a criança ainda não desenvolveu. Porque a gente sabe que a grande polêmica da publicidade infantil é justamente isso, que a criança ela não tem ainda uma versão crítica do mundo. Tudo que você falar para a criança, ela tende a acreditar, porque ela sabe que mentir é feio, ela é ensinada isso durante toda a vida. Então, ela vai acreditar na propaganda. Então, quando um publicitário pega uma Barbie, por exemplo, e coloca que a Barbie vai realizar, bota a Barbie de fada, né, que a gente tem, de fadinha, que a Barbie voa, que a Barbie fala, que faz tudo aquilo que a propaganda diz que faz, quando a criança pega aquele produto, tudo aquilo ali vai sumir. Ela vai ficar o quê? Frustrada. Então isso, o que é que acontece? Isso é uma decepção para a criança. É um freio para a criança. E isso foi identificado na pesquisa, que a criança ela tende a ficar frustrada com o produto e tende ao quê? A largar o produto e pedir outro produto. Para procurar aquela magia que a propaganda diz que tem, vende que tem, só que na verdade o produto não vem com aquela magia. Então a criança ela fica frustrada e isso vai se refletir diretamente no seu crescimento durante os anos. Ela vai crescer um adulto com essa tendência consumista. Isso. Ela não tem a capacidade cognitiva de construir um discurso contrário da publicidade. Então ela vai acreditar e vai consumir tudo aquilo que a publicidade está mostrando para ela. Então quando ela pega aquele produto que a propaganda ofereceu, ela tende a o quê? A colocar a culpa daquela não magia no produto. Sim. Nunca vai associar isso com a publicidade. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um adulto consumista, porque ela vai pegar aquele produto que ela acreditou que ia ter toda aquela magia que não tem, ela vai deixar aquele produto de lado e vai querer outro. Acho que quem mais entende do peso dessas propagandas são os pais, né? São os pais, porque vai cair para o bolso Isso. deles. A né? fadinha lá leva muito dinheiro dos pais, né? No final do mês. Não tem... É o que a gente chama. Na verdade, as propagandas são tão bem feitas que elas ensinam a criança a pedir o produto.
E a gente percebe, por exemplo, canais infantis, tem muito disso, né? Ou seja, todas as propagandas são de brinquedos, então as crianças assistem aos desenhos e aí você chega o final do mês e já sabe qual o presente pedir, né? O nome da boneca, o tamanho da boneca, o que é que faz. O que é que faz e o que não faz. E o que não faz, né? E o discurso é tão bem feito pela criança que, às vezes, ela consegue movimentar não só o setor de brinquedos, mas outros setores que não diz respeito diretamente a ela. Tem uma pesquisa que a gente fala no nosso trabalho que é a criança responsável por 80% do consumo de uma casa. 80% é um número absurdo. É verdade. É absurdo, porque a criança ela não tem um poder de compra, mas ela tem um poder de influência, que é o que a gente chama o poder de amolação. Ela vai ficar, pai, eu quero, mãe, eu quero, até o pai, tá bom, eu vou comprar só para a criança ficar quieta. E isso é o que a gente fala no nosso trabalho, isso é muito preocupante, porque os pais, eles estão deixando de lado a questão da afetividade com a criança, o convívio com a criança, porque estão trabalhando mais, estão fazendo outro tipo de atividade e está deixando a criança mais aberta a consumir esse tipo de publicidade. Substituindo, né? Substituindo, exatamente. Então, quando você sai com seu filho, você passa a semana trabalhando e você tem um dia de descanso, você vai para o shopping e deixa seu filho lá na brinquedoteca. Só que nesse espaço tem muitos produtos que são promocionais. Então a criança tem o contato com esse brinquedo na hora, mas não pode levar para casa. Então vem aquela chamada fator amolação. Eu quero aquele brinquedo que estava lá. Então, um momento de lazer, que era para ser da família, está sendo um momento da publicidade. Sim. A publicidade está falando com a criança o tempo todo, de manhã, de tarde. Se a criança está brincando no videogame, tem propaganda dentro do videogame que ela brinca, dentro do jogo. Na escola, na cantina, os coleguinhas têm os produtos que ela também vai querer. Então, a publicidade está rodeada por todo canto. Principalmente agora que a ideia é levar conteúdos para as várias plataformas, né? Então você tem um desenho que já gera um produto, agrega um produto. A gente está agora com o fenômeno Peppa, né? Peppa Pig, né? E assim, é um absurdo, porque crianças de 3, 4 anos, elas têm um pensamento consumista de um adulto, ou até mais. Porque elas querem a sandália da Peppa, querem a roupa da Peppa, querem o material escolar que tem aquele personagem animado. E hoje em dia a indústria está muito esperta com as crianças, porque se elas vão lançar um filme, antes de lançar o filme elas já estão lançando todo o material escolar, todo o artifício de produtos, de brinquedos, enfim, daquele filme, daqueles personagens. Então, antes da criança assistir, ela já tem que estar já com todo aquele aparato de brinquedos, que ela não necessita daquilo, mas ela é influenciada pela mídia e pelos coleguinhas que consomem também a ter aquele determinado tipo de produto. Soberana, que tipo de impactos ou também vocês identificaram em relação à publicidade? Ou há algum tipo de punição, algum tipo de fiscalização sobre até onde vai, até onde pode ir esse tipo de publicidade para as crianças ou não? Olha, no Brasil a gente está, como eu falei no começo, a gente está iniciando esse processo ainda. A gente tem o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, mas o CONAR ele só atua através de denúncia. Certo. Então, para que haja fiscalização da parte do CONAR, tem que haver a denúncia. Temos também o Código de Defesa do Consumidor, que também está aí para atuar aí, se considera publicidade enganosa e a capacidade da criança também de não ter essa capacidade de formar esse pensamento crítico em relação à propaganda, é considerado também crime pelo Código de Defesa do Consumidor. E agora a gente tem o CONANDA, que tá, eu não sei como é que tá, porque está muito novo ainda, mas é um projeto que ele está proibindo determinado tipo de propaganda para crianças. Tem a questão das propagandas também, que já foram identificadas, trabalha um pouco essa sexualização precoce, né, das crianças. Então, como os pais, as mães, a quem pode recorrer, né, nessas situações? Olha, é complicado porque, na verdade, não tem para quem recorrer. Quando você não tem uma lei fixada, você tem que recorrer para o CONAR fazendo denúncias, só que daqui para a denúncia ser aceita, esse comercial já tem sido rodado já há mais ou menos um mês, até ser tirado do ar. Então, o efeito já foi feito, já foi causado. Eu acho que é educação. O caminho é você educar essa criança desde os primeiros anos da vida escolar,
que o dinheiro é importante sim, mas que não é tudo na vida, né? Mostrar que uma vida consumista é uma vida que é imposta, na verdade, pelas empresas, pelo capitalismo e também pela mídia, que a gente sabe que a mídia também, o que move a mídia é a publicidade, não somos hipócritas para negar isso, porque a gente não trabalha na área, a gente não vai negar. Mas é educar essa criança para o consumo, e isso já é uma realidade nos grandes países, dos países desenvolvidos. As crianças são educadas para o consumo, elas têm disciplina na grade escolar que educa essas crianças para o consumo. E no Brasil a gente não tem isso. Que tipo de contribuição você enxerga, por exemplo, pesquisas desse tipo como a sua, com a professora Carla, que essas pesquisas podem contribuir socialmente? Como é que... Olha, eu costumo dizer que, assim, a criança, a informação, ela tem 3 pilares para formar a sua subjetividade, que é a família, a escola e comumente a igreja, né? A sociedade como um todo, e agora ela tem a mídia. E junto com a mídia vem a publicidade. Então eu acho que assim, que é uma responsabilidade de todos nós. Então o profissional de publicidade, ele tem que trabalhar primeiramente com a ética em mente. Saber que a criança é um ser que está em desenvolvimento, que ainda está formando o seu senso crítico, saber que a gente não pode dizer tudo para uma criança como a gente diz para o adulto. Se nós somos influenciados por uma propaganda, sabendo que é uma propaganda, que são produtos feitos para a gente comprar, imagina uma criança que não tem nenhuma, não tem nenhuma capacidade de entender aquilo. Então, para ela vai absorver tudo aquilo. Então, assim, a publicidade, ela é formadora de identidade. Isso é um peso muito forte na nossa sociedade. A gente tem o poder, na verdade é poder mesmo, a gente tem o poder de influenciar a construção de subjetividade de um ser, e isso é muito importante. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O publicitário, ele tem que ter isso em mente, ele não pode ignorar isso de forma alguma, ele não pode pensar só no produto final e na venda, ele tem que pensar que existe um ser que está em formação e que vai ser influenciado com essa mensagem que ele está passando. Ok, obrigado, Soberana. Eu que agradeço. Obrigado. E aí é isso, vocês viram, né? Publicidade, pais, mães, cuidado com o que seus filhos vêm assistindo, aí com o que eles vêm comprando também, né? Que aí é o que vocês mais sentem no bolso, ok? Então, fica o convite para continuar acompanhando o nosso programa sobre humanas. Se você perdeu o programa anterior, acompanhe aqui, vai passar o endereço do nosso canal, o canal da UERN TV no YouTube. Você pode acompanhar todos os nossos programas e toda a programação, toda a produção da equipe da UERN TV, certo? Então, fica o convite. No próximo programa nós iremos conversar com a historiadora, professora e mestre em Ciências Sociais e Humanas, Beth Amorim, né, que vai falar um pouco sobre cinema e cangaço. Então, fica o convite e até a próxima.